E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? A gente vai responder hoje a lista de questões que teve no último contest, tá? Primeira questão, essa execute, que ela é bem direta, tá? Você tem basicamente uma fila vazia e seu chefe te pede para fazer algumas consultas, tá? Algumas operações. Essas consultas são basicamente operações básicas de queue, tal como enfileirar, desenfileirar e imprimir alguns valores, tá? E agora ele pede para você fazer essas operações, o seu chefe. Então você tem a primeira linha um inteiro T e as próximas T linhas contêm as perguntas, tá? Então a pergunta do tipo 1N vai ser para enfileirar o valor N na fila. A operação do tipo 2 remove o elemento da fila. Se a fila está vazia, você não faz nada. E imprime o primeiro elemento da fila, tá? E para cada operação, você imprime o primeiro elemento. Se a fila está vazia, você imprime empty, tá? Sem aspas. E você só tem que implementar essa operação. É uma questão bem direta, tá? Essa daqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar meu template aqui porque eu apaguei sem querer. F. Tá. Peguei meu template. Essa daqui. Ok. Temos aqui. Então, você tem um inteiro T, que vai dizer a quantidade de operações. Quanto você tiver T menos menos, você vai ter a operação de fato, né? Então, você tem um inteiro T. Vou botar isso aqui global só para ficar mais fácil. Você tem uma operação. Você tem um valor X, às vezes, né? Você tem também uma fila de inteiros chamada aqui, né? Então, você lê a operação. Se por acaso a operação for igual a 1, você lê um valor X e coloca esse X na fila, né? Que é X. Se não, se por acaso a operação for do tipo 2, você desenfilera, né? If e.empty, não faz nada. Se não for vazia, você dá um q.pop, né? Você desenfileira, né? Você tem que, for each query tree, print the first element of the values. Beleza. Acho que é isso, né? Ele ainda dá um aviso que a quantidade de dados é bem grande, né? Else, ok. Se não for, se for operação do tipo 3, você checa. Se por acaso estiver vazia, empty, você imprime. Se não tiver vazia, você imprime o primeiro elemento, né? Então é basicamente fazer as operações que ele manda, né? Ok. Porcaria. Q não é P. Deu 6 e empty, você vai enviar e você vai tomar um lindo, realmente um lindo TLE, né? Ou não. E aí você não toma TLE, né? Que maravilha, que coisa boa, né? E aí você fala, putz, grila. Eu fiz exatamente esse código aí e eu tomei TLE. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Talvez se você tivesse mudado o compilador, né? Talvez sim, talvez não. Deixa eu fazer um teste rápido aqui, né?
Olha só que maravilha, cara. Consegui reproduzir. Eu ainda sou bom nessas coisas, hein? O que acontece? Eu enviei basicamente o mesmo código, tá? Deixa eu ver se aqui ele tem a opção de comparar. Opa. Quero só as minhas, caras. Que isso? Como é que visualiza, meu Jesus amado? Meu Deus do céu, mas tá. Ele não vai deixar eu ver a diferença. Mas a diferença de um código para o outro é isso daqui, tá? Eu tinha comentado e com esse cara aqui, ele não dá TLE. E se eu comento esse cara, ele dá TLE. Ora, poxa, mas o NDL não é só um _n? Por que deu TLE se você faz esse define aí, né? Então, gente, o que acontece? Esse problema era basicamente essa ideia mesmo, tá? De simplesmente fazer as operações. Se você tomou TLE, pode ser um de vários motivos, tá? Provavelmente você ou não estava usando o Optimize, tá? O Optimize, ele deixa o seu código mais eficiente, porque eu já expliquei isso em aulas passadas, ele desincroniza o buffer de stdio com sense out, e aí, por causa disso, ele tem que fazer menos trabalho por baixo dos panos e fica mais eficiente, tá? Então, essa é uma das causas. Você não estava usando isso, talvez você tenha tomado o TLE. O que outra coisa que pode ter causado? Simplesmente se você tivesse usado scanf e printf ao invés de ser inseout, provavelmente já seria o suficiente para você passar esse problema, tá? Então, se você está tomando TLE, você acha que a complexidade do código está boa, você pode trocar, mesmo com o Optimize, você pode acabar tomando TLE, tá? Porque o Optimize ele não deixa tão eficiente quanto o scanf e printf. Então, uma coisa que você poderia ter feito era ter trocado tudo que é sem por scanf, tudo que é printf, ou tudo que é cout por printf, tá? Então, essa era outra coisa que você poderia fazer. Uma terceira coisa que você poderia fazer era ter esse define aqui. Vocês percebem que no meu template tem esse define aqui, tá? Define NDL /n. Por quê? O NDL, ele faz algumas coisas além de simplesmente colocar um /n, tá? Uma das coisas que ele faz quando você coloca o NDL, ele limpa o buffer, tá? Então, sempre que você, por exemplo, lê um inteiro, e depois, tipo assim, você leu um inteiro aqui, por exemplo, 10, e depois você lê uma string dadinho, ele lê esse 10, mas tem aqui um caractere especial, que é o /n, e é meio que tipo, um lixo na memória, que sempre que você faz algumas operações, você tem que tipo, limpar esse buffer, tá? Então, sempre que você tá lá utilizando o NDL, além de ele colocar o NDL, ele faz algumas sincronizações, ele limpa alguns buffers e faz umas operações por baixo dos panos. É uma operação rápida, assim, no geral, assim, geralmente não é um problema. Porém, quando você tem muita entrada de dados, tá? Muita entrada de dados, você tem muito cout, isso pode ser um problema, porque sempre que você dá um cout, ele vai limpar o seu buffer, vai lá fazer algumas coisas e vai tomar um tempinho, tá? E se você tem muita saída, isso pode ser um problema. Na maioria dos problemas, a gente não tem muita saída, a gente tem muita entrada e pouca saída. Só que parece que nesse caso não era o caso, né? Nesse caso a gente também tinha muita saída. NGL CPP Reference. Se vocês quiserem entender melhor o funcionamento, dá para ler a documentação, tá? Eu acho que ele explica isso em algum lugar. Mas ele faz esse cout flush aqui, tá? Para limpar o buffer. Então, como ele faz isso, ele acaba sendo um pouco mais lento, tá? Do que simplesmente você usar o /n. Então, para quem implementou esse problema e ao invés de usar NDL, nunca usou NDL e colocou um /n aqui, provavelmente passou o problema, tá? Com sense out. Para quem usou o NDL sem esse define, provavelmente tomou um belo de um TLE e ficou o resto da prova tentando entender o motivo, tá? Então, ou você usaria esse define, em grosso modo, ou você usaria o /n aqui. Eu uso o define porque é mais fácil eu mudar de um para outro, né? Eu posso vir aqui, né? Então sempre deixa esse define, tá? Ou você usaria scanf. Tem um jeito melhor ainda que você deixa mais rápido ainda para fazer leituras grandes, que é utilizar o FastIO Codeforces CPP. Tem esse código aqui, tá? Que você pode usar, que é como que você lê um int. Nesse caso é um long, tá? Mas você pode usar só int. Como que você lê um int, pode copiar isso aqui, de forma eficiente.
ele não usa scanf e ele não usa CIN. Ele usa getchar, que getchar é mais eficiente ainda, tá? Então, ele basicamente vai lendo char por char e fazendo o caractere, né? Sempre que ele encontra um dígito, ele multiplica por 10. Cadê? Em algum lugar ele multiplica por 10, tá? Multiplica por 10, mais o caractere e tal. Então, usar esse cara é mais eficiente do que fazer scanf e printf. Mas isso daqui é um negócio que eu tenho na lib, mas eu uso raramente, assim. Eu só uso mesmo, tipo, quando eu estou fazendo código com a complexidade errada, mas que eu tenho esperança que ele passe, né? Só nesses casos, tá? Beleza. Entenderam esse problema? Ficou alguma dúvida nesse problema específico? Por que vocês provavelmente tomaram o TLE ou coisa do tipo? A gente pode até pegar o código de alguém, se alguém queira, e dar uma olhada, tá? Se alguém quiser, ei, dá uma olhada no meu código aí, porque do TLE, a gente pode fazer isso. Alguém quer olhar? Ninguém quer olhar? Tudo bem, então vamos para a próxima questão. Ficou alguma dúvida nessa questão? Ou todo mundo entendeu? Ou ninguém entendeu? Beleza. Então, saibam que fazer esse define aqui é útil, tá? Ele não tá na minha lib à toa. Eu nem lembrava mais disso daqui, para ser sincero, tá? Eu acabei de relembrar. Era fila, tá? Esse assunto aqui era fila pura. Era aplicação direta de Kiwi, tanto que o nome já dizia que era Kiwi, né? Assim, era só fila, só que tinha um detalhe que muita gente tomou TLE. Então, se a gente olhar lá, eu quero olhar de todo mundo. Muita gente tomou TLE nessa questão aí. É porque não deu para ver aqui, mas sim, tipo, teve muito TLE. Se vocês forem olhar, teve muito TLE mesmo. Algumas páginas de TLE aí. Uma boa parte da galera tomou TLE e teve problema, tá? Manda o template. Claro, cara, tá lá no meu GitHub. Mas em grosso modo, eu uso esse. Mas ele tá precisando ser atualizado, tá? O Lucas William toda vez reclama que a gente usa 10 a 5, que a gente toma um monte de TLE ou WA por causa disso. A gente devia mudar isso aqui para 10 a 6. Mas ninguém nunca abriu um PR lá, né? No meu repo, né? Vacilões. Eu usei esse template aqui, talvez eu precise atualizar ele. Esse inf precisa ser aumentado, tem umas coisas aí que eu tô precisando fazer. Muda o inf aqui para 3F, 3F, 3F. Mas enfim, primeira questão, ok, vamos seguir. Cumulative Sum Query. Então, esse cara aí, ele quer olhar para um array, tá? Quer dar uma olhada no array. Então, você tem uma lista de N números e Q perguntas, tá? Cada pergunta é especificada por 2 números I e J. E a resposta para cada pergunta é a soma de todos os elementos no intervalo de I até J. Então, note que os índices estão 0 indexados, ou seja, ele começa do 0 até o N-1. Tá, isso de a questão não passar por um bem técnica como essa. O que tem? Mandei. Não sei se já terminou a pergunta, mas quando você terminar eu respondo. A primeira linha tem um inteiro N, dizendo quantos arrays ou quantos elementos vai ter no array, e a segunda vai ter... eu vou mandar aqui a questão para vocês. Código, né? Tá, acontece com uma certa frequência, tá? Assim, assim, não é toda questão que tem, mas assim, todo ano costuma ter uma questão com esses detalhes muito técnicos. Tem uma outra questão da maratona de 2018, da final da maratona 2018, que tem um outro detalhe que é sobre pontos flutuantes, tá? É um detalhe que, é só conhecimento básico sobre pontos flutuantes, conhecimento sobre sobre computação no geral. Muita gente acabou passando horas nessa questão por bobagem, inclusive o meu time, tá? Essa questão aqui, por exemplo, era por um detalhe assim, muito detalhe, né? É comum, mas é nessas horas que a galera diferencia competidores que entendem realmente a base por baixo das coisas, né?
Então, por que você sabe que usar o NDL é mais lento? Porque ele faz, além de fazer o barra N, ele faz um flush lá por baixo dos panos, e fazer um flush é lento, né? Então, essas operações, mesmo para a gente sendo transparente aqui, a gente só coloca um comandinho, por baixo dos panos, o compilador tem que fazer algumas coisas, né? E essas algumas coisas acabam sendo um problema. Então, é interessante a gente entender o que acontece por baixo dos panos. Mas no detalhe da maratona, cara, é detalhe. Você vai lá, cai numa pegadinha dessas, aí você fica pé da vida, e aí nunca mais você cai nela de novo, né? É basicamente isso. Então, quanto mais pegadinha você cair, teoricamente, mais bem preparado você tá, porque se você estiver aprendendo com os erros, você não cai nela de novo, né? Mas é um tipo de coisa que você aprende só na prática, assim, não tem... É meio difícil a gente falar todos esses casos de bordas, mas é exceção, tá? Normalmente é exceção, não é a regra, não. Mas continuando para o problema, né? Vai ter o número de inteiros que vai ter no array, e depois e aí tem os inteiros, né? Todos os inteiros que vai ter. Tá, os números cabem no inteiro, e depois vai ter vai ter um inteiro Q, dizendo a quantidade de operações, e vai ter as operações. Essa é uma aplicação direta de soma de prefixo, tá? Ele quer calcular a soma do intervalo de LAR várias vezes, né? Então, a gente sabe que a gente simplesmente fizer um for, vai ser lento. E se você fizer a soma de prefixos, vai ser relativamente mais eficiente, tá? Então, é a aplicação direta de soma de prefixos. A gente vai ter um inteiro N aqui, tá? Inteiro N. NQ. A gente vai ter um vetor de números, né? Vai ter N posições. Vai ler todos os números. Vai ler todos os números que a gente tem. E a gente vai ter também a nossa prefixão, tá? N posições, e vou colocar que todo mundo começa com 0 inicialmente, né? Saber, eu vou... Que droga, hein? Eu vou ter que ter um inteiro aqui, enfim, esse 0, i menor do que n, i mais. Nancy. Basicamente, prefixo recebe Nancy, e se por acaso o i for maior do que 0, prefixo se incrementa com prefixo menos i, né? Então ele pega o valor anterior também, né? Então é sempre o atual, e se tiver um anterior, você soma o anterior também, tá? Você calcula a prefixão de todo mundo, e no final você vai ler o Q e vai ler todas as operações, né? Então as operações é um inteiro i e j. Você lê esse inteiro i e j, e você imprime a soma de L até R, ou de I até J, né? Então, na teoria, é só fazer isso, tá? Só J I menos 1, né? Só que pode ser que o I menos 1 não existe, né? Porque o cara tá botando o zero, né? Do zero até o valor X, né? Então, 0 menos 1 se daria a posição menos 1. Então, às vezes, essa posição não existe. Então, o que a gente faz aqui? ANS recebe prefixando de J, e se por acaso o I for maior do que 0, o ANS ele se decrementa com prefixão de menos 1, tá? Significa que não é a primeira posição, né? Se não for a primeira posição, você se decrementa também do que você está somando além, tá? Então, creio que isso aqui já é o suficiente. Ele fala que é garantido que os números cabem no inteiro, mas eu não sei se a soma dos números cabe no inteiro, né? O número pode caber, mas a soma deles pode não caber, né? Eu vou mandar como inteiro, tá? E se der WA, a gente sabe que é provavelmente por causa do... esse aqui você usa o G, o G++, tá? O C++14 no GCC. Normalmente é o que eu uso. Se der WA, eu só troco esse vector de int para um vector de long.
E é o suficiente, né? Ele fala que os inteiros cabem, mas coube, né? Que legal. Então, era basicamente o que ele pedia, tá? Mas se você quisesse ser um pouco mais seguro, você podia ter usado o long, beleza? Esse problema. Mas essa era a aplicação direta de soma de prefixos, tá? É um monte de operações que você tem que calcular a soma de L até R, o array não muda, então você pode deixar pré-calculado e fazer a soma que nem a gente aprendeu lá na aula de soma de prefixos, tá? Se não fez sentido para você, se você não entendeu o que é soma de prefixo, volta lá na aula que é exatamente o que a gente discutiu, tá? Então a gente calcula a soma do início até cada posição, e aí se você quer saber a soma de L até R, é só você calcular a soma até aqui, menos a soma até aqui, né? Assim, né? Menos a soma até aqui, né? Exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? A soma até o cara atual e menos o cara logo anterior a ele, né? Só que a gente só subtrai o logo anterior se o cara existir, né? Se o cara existir, a gente subtrai, senão a gente não subtrai. Alguma dúvida nessa questão? O Carlos Daniel perguntou sobre essas questões de detalhes, né? Na maratona não é muito comum. No Codeforces, nos juízes online, é mais comum a galera fazer esse tipo de questão em que é muito detalhe, assim, que você tem que enxugar bit, que a gente chama, né? Que você tem que ir lá e otimizar o código assim, o mais otimizado possível, que senão você não aguenta, senão não passa, né? Na maratona, normalmente, leitura e escrita não é um problema, tá? Normalmente, não quer dizer que não aconteça esse caso. É bem exceção, tá? Mas sim, a galera normalmente, se eles, por exemplo, existe uma solução que é n log n, mas que existe também uma solução que é n raiz de n. Então, normalmente a galera ajusta o time limit para só passar com n log n e não passar com n raiz de n, né? Embora estejam ali relativamente próximas, né? Em termos de eficiência, né? Mas n log n seria melhor, né? Então a galera faz esses ajustes, mas não a um nível absurdo, né? Certo. Continuando, foremos para a terceira questão, que sinceramente eu não li. Craig McDuck, eu não tenho ideia do que caramba é. Ele mantém o seu, não sei o que é tesouro, provavelmente, né? Guardado com combinação aí de cadeados lá. Toda vez que ele quer colocar alguma coisa dentro do cofre dele, ele square. Que porra é essa? Ele é justo e sei lá o que significa, então ele abre o negócio, né? Enfim, irrelevante, né? Ele tem um cofre lá que tem um cadeado e sempre que ele quer colocar alguma coisa, ele abre esse bagulho, né? Pelo que eu entendi. A combinação representa N rotações no disco, né? Provavelmente rodar isso daqui N vezes, né? Nesse caso seria 4, né? 4 rotações. E os issues são escritos de 0 até 9, né? Então ele quer transformar a combinação dos dígitos inicial na combinação secreta dele. Em um movimento você pode girar o disco uma vez para cima, uma vez para baixo, né? Para a direita ou para a esquerda, né? Para frente ou para trás. Em particular, um movimento você pode ir do 0 para o 9 e do 9 para o 0, né? Ele também consegue circular, tá? Ele pode ir tanto para frente quanto para trás. Ele quer saber qual que é o mínimo número de ações necessárias para poder fazer isso, tá? Ok. Então a primeira linha vai ter um inteiro n, que é a quantidade de discos que tem, né, de combinações. E a segunda tem a string original e a segunda tem a senha dele, tá? Então, basicamente, nesse caso aqui, você precisaria ir girar 2 vezes para baixo, né? Então, seria 2 a resposta. Nesse caso, você gira 2 vezes para cima, daria mais 2, 4. Nesse caso, você vai 1 ou 0. Aí, 9, 8, 7, 4, né? Então, você soma mais 4, que dá 8. Aí, aqui você soma mais, vai para o 0, vai para 1, vai para 2, mais 3, que dá 11. E mais 2, que dá 13, né? Então, seria mais ou menos isso. É basicamente calcular a distância para cada índice papar, você calcula a distância dos dois caras, né? E a distância pode ser tanto indo quanto voltando, tá? E aí, no final, você soma tudo. Então, é exatamente 1, 2, 3... Ah, tá.
Ele diz aqui os custos, né? Então, essa seria 3, ou seria 2, 2, 4, 3 e 2, né? A quantidade de vezes que você giraria. E esse seria o movimento que você iria fazer, tá? Então, para esse problema, é um problema assim, bem direto de implementação, tá? De algoritmo guloso, eu diria. Então, inicialmente, ele tem um inteiro n e ele tem duas strings, tá? Que é a string original e a string de destino, né? Então, ele lê as duas strings, ns, original e destino. E a tua resposta é basicamente, tá? A soma de todos os movimentos que você vai fazer. Que movimentos você vai fazer? Você vai percorrer todo o seu array, com N discos, e para cada disco, você vai ter o valor atual, que o valor atual nada mais é do que o mínimo entre o valor absoluto da diferença dos dois, tá? Então, você vai ter original e menos destino i, tá? Então, você vai do original para o destino, você vai incrementando, tá? Então, você vê a distância dos dois, ou incrementando ou decrementando. Você vai em linha reta, tá? Então, se você tá do 1 para o 9, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Ou você ir ao contrário, né? Se você tá no 9, você vai meio que por fora, tá? Você tá no 9 e vai para 1, você vai 9, 0 e 1, né? Então você ou vai pela frente ou vai por trás, o mínimo dos dois, tá? Então, ou é isso ou 10 menos isso, né? Que seria a quantidade de você ir por fora, né? Então, como é circular, né? Imagina que esse aqui é o 0, né? E ele vai crescendo aqui. Então, se você quer sair, se você quer saber a distância de 2 pontos no círculo, ou você vai por um lado, tá? Que é como a gente está fazendo essa primeira parte aqui. Ou você vai pelo outro lado, tá? Pelo outro lado é o tamanho do círculo, tá? Menos a diferença dos dois, que é o complemento, tá? Então, ou é esse lado, ou é o complemento dele, tá? É um dos dois. Então, é o menor dos dois. Como eu não sei qual que é, eu só digo que é o menor dos dois. Então, essa é a distância atual. Então, a minha resposta simplesmente se incrementa com a distância atual que eu tenho que calcular, tá? Eita, eu acho que a questão anterior eu esqueci de mandar o código, né? Como é que veio o código? Aqui. Vou mandar o código aqui para vocês para deixar salvo. Então, imprimir a resposta. Deixa eu compilar para ver se vai dar certo. Compilei. E vamos testar se vai dar certo, né? Não era para dar 13 e deu 13, exatamente o que a gente queria, tá? E deu certo, tá? Então o problema C também passou. Vou mandar o código para vocês. Ficou alguma dúvida nesse problema C ou não? Tem dúvidas no problema C? Tudo bem. Então vamos para a próxima questão, que era o problema D. Esse cara gosta de descansar depois de um dia longo de trabalho? Então, de vez em quando você encontra ele em algum bar próximo, tá? E como todos os programadores fazem, ele ama o famoso drink bicola. Tem ideia de que porcaria é essa? Que pode ser comprado em N diferentes shops in the city, tá? Que pode ser comprado em N diferentes shoppings, mercados, lojas da cidade, tá?
Tá, e ele sabe que o preço de uma garrafa no Shopping I é igual a XI moedas, tá? E ele pretende comprar his favorite drink for key consecutive. Tá, ele vai comprar esse drink por que dias seguidos, tá? Então, durante que dias consecutivos ele vai comprar esse drink. Ele sabe que... Ixi, essa questão aqui é mais difícil, viu, Samuel? That one did yes day device the buy me coins now for each of the days he wants to know. Tá, justo. Tá, desculpa. Ele vai comprar por que dias consecutivos e ele sabe que no iésimo dia ele vai poder gastar M moedas, tá? Então, para cada dia ele vai ter uma quantidade de moedas que ele vai poder gastar. E a pergunta aqui é, para cada dia, ele quer saber em quantas lojas diferentes ele conseguiria comprar essa garrafa de bicola, tá? Então, ele vai descrever a entrada. Primeiro tem o inteiro N, que eu não sei se todo mundo entendeu o problema. Alguém não entendeu o problema? Explica a última o quê? A F? Tá, a gente vai explicar a última, né, depois que a gente está indo em ordem, tá? Tá, eu não entendi o problema, beleza? Aqui é o seguinte. Basicamente, ele tem uma bebida lá que ele quer comprar, beleza? Então, existe uma bebida lá especial. E aí, essa bebida é vendida em N diferentes lojas. Então, ela é vendida em várias lojas. Para cada loja, ele sabe qual que é o preço dessa loja, tá? Então, na loja aí, o preço custa XI, tá? Então, cada loja tem um preço, essa bebida tem um preço em cada loja, beleza? E ele vai comprar essa bebida em vários dias. Para cada dia que ele quer comprar essa bebida, ele pergunta, nesse dia eu consigo gastar M moedinhas, tá? Dado que eu tenho M moedinhas, em quantas lojas eu consigo comprar essa bebida, tá? Quantas lojas diferentes? Então, basicamente, ele quer contar quantas lojas tem o produto, o preço do produto é menor ou igual que a quantidade de dinheiro que ele tem, tá? Então, ele só quer contar, talvez os exemplos fiquem mais fácil. E você tem que imprimir isso, tá? Na primeira linha tem um número de lojas que tem na cidade. Segunda linha tem o preço de cada loja dessa bebida. A terceira linha tem o número de dias que ele vai beber. E a quarta linha tem o número de moedinhas que ele vai gastar em cada dia, né? Ok. E você vai imprimir que a IESMA vai ser o número... Tá, e vai ser basicamente a resposta o número de lojas diferentes que ele vai comprar. Então, por exemplo, se você tem aqui as lojas vendem, esse produto é vendido na primeira loja por 3 moedinhas, na segunda 10, inflação da porra, na terceira é 8, na quarta 6 e na quinta 11, tá? E ele vai comprar esse negócio por 3 dias. Então, no primeiro dia ele tem R$1. R$1 ele não compra em nenhuma. No segundo dia ele tem R$10. Com R$10 ele compra na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, mas ele não compra na quinta, né? Então a resposta é 4. Na terceira, ele tem 3 moedinhas. Então, ele pode comprar na primeira e também só na primeira, né? E na outra, ele tem 11 moedinhas. Então, ele pode comprar em qualquer uma delas, que é 5, tá? Então, você só tem que contar. Aqui tem algumas formas de você fazer isso, tá? Então, você pode vir aqui. Todo mundo entendeu o problema agora? Ou alguém não entendeu o problema? Tem NQ, aí você lê o N. Aí, como você lê o N, você tem um VI, NAS, N. Você vai um alto, 2 pontos NAS. Você lê todos os valores, né? Vou chamar aqui de preços, tá? Só para ficar mais legível, tá? Então, você tem todos os preços do produto. Ok. E aí você tem quantos dias você vai beber. Para cada dia, você tem que contar em quantas lojas você poderia, né? Moedas. Int moedas. Então, o que você poderia fazer? Você poderia vir aqui e percorrer
preços, se moedas maior ou igual, é ans mais mais. Tá? É literalmente percorrer todo o array e contar quantas lojas vendem uma bebida mais barata do que onde você comprou. Zero, 1, 5, 0, 4, 1 e 5, né? Que é exatamente a resposta. E aí você envia, né? Envia isso daí e você vai tomar um lindo de um TLE. Por quê? Porque esse código tá lento, tá? Esse código aqui tá. Fazer o cálculo aqui tá bem lento, beleza? Então você está fazendo o cálculo literalmente percorrendo o array. Como é que você, dado um array, como é que você conta quantos elementos menores ou iguais que um elemento existe de forma mais eficiente no array? Sabendo que a ordem dos elementos não importa, tá? Essa ordem você pode mudar ela. Tomou TLE, tá? Você pode mudar ela. O que é que você pode fazer? Você pode ordenar, tá? Ordena todo o elemento, o array. Então você ordena todo o array de preços. E, em vez de você fazer uma busca linear, você pode fazer uma busca binária para achar qual que é o primeiro elemento maior do que a posição do primeiro elemento maior do que esse cara, né? Nesse caso aqui, tá o primeiro maior igual, tá? Mas como que você acha a posição do primeiro cara maior do que esse cara, né? Então, vou chamar aqui int pós alto pós recebe upper bound, tá? Então, você pode fazer um upper bound. O que o upper bound faz? O upper bound nada mais é do que ele retorna um iterador para o primeiro elemento maior do que ele, né? Então, qual que é o primeiro elemento no array de preços que é maior do que a moedas, tá? Então, essa é a primeira loja que eu não consigo comprar. Todas as outras lojas que vêm antes dele eu consigo comprar. Por quê? Porque o array está ordenado do menor para o maior, tá? Então, todo mundo daqui para frente, eu sei que eu não consigo mais comprar, certo? Então, essa é a primeira posição que eu não consigo comprar, então todo mundo para trás eu consigo. Então, a minha resposta nada mais vai ser do que pós, como esse é um ponteiro, eu consigo fazer pós menos preços.begin, porque ele vai tirar a distância entre o início e a posição atual, que é exatamente a quantidade de posições que tem, tá? Então, se você fizer exatamente isso, você consegue sair um código que era n ao quadrado para um código que é n log n, tá? E aí fica bem mais eficiente. O funcionamento continua o mesmo, tá? Continua dando a mesma resposta. Você vai conseguir passar o problema. No meu template, eu já tenho esse cara aqui, né? Eu já tenho esse cara que faz isso, né? Um define, que eu chamo ele de pós, né? Só que esse pós aqui, nesse caso, ele tá como o primeiro cara menor ou igual, né? Se eu quiser trocar para o primeiro maior, é só trocar aqui para upper bound, tá? E se eu quisesse usar o meu template mesmo, normalmente eu faria assim, né? Na maratona. E assim funciona, e se eu usar o meu template também funciona, né? Mas eu vou deixar a versão anterior para ficar mais legível, tá? Ups. Também funciona aqui, né? Putz, cadê o meu? Assim fica mais legível, né? Então ele pega o ponteiro do primeiro maior e calcula a diferença dos dois, né? Que é a quantidade de caras que tem, né? Alguma dúvida nessa questão ou não? Todo mundo entendeu de buenas. Quem não respondeu essa questão, não respondeu porque não entendeu, porque não conseguiu pensar em nada melhor ou porque não sabia a busca binária? Ou outra coisa. Você o quê? Não respondeu porque não sabia, porque não entendeu. Já achei isso. Eita, peste. Questão de string. Tá, beleza. Um novo serviço de e-mail chamado. Tá.
Essa que tu tá olhando agora, eu tomei TLS daqui, né? Sinceramente, eu nem li. New e-mail, tá, o novo serviço de e-mail Berlandesk vai ser aberto em Berland em um futuro próximo. A galera quer lançar o projeto assim que possível e é por isso que eles precisam da sua ajuda, tá? Então eles vão lançar esse serviço aí e eles precisam da ajuda para lançar, né? Enquanto só conversa furada, disse nada. Pediram para você implementar um protótipo offsite registration de um sistema que faz registro de usuários, provavelmente, né? E ele deve funcionar com o seguinte princípio, né? Da seguinte forma. Toda vez que um novo usuário quer se registrar, ele envia para o sistema um request com o nome dele, tá? Então ele manda para lá um request com o nome dele. Se o nome dele não existe na base de dados, ele é inserido na base de dados, tá? E o usuário pega uma resposta ok, confirmando sucesso na registração. Se o nome já existe no sistema, na base de dados, o sistema cria username, ele cria um novo nome de usuário e envia esse usuário. Tá, ele envia. Tá, beleza. Se ele envia um nome, esse nome já existe, ele cria um novo nome de usuário pro cara, responde esse novo nome de usuário para quem pediu e salva isso na base de dados, tá? Tá, e o nome ele é formado da seguinte forma, tá? Números começando com 1 são adicionados after one. Tá, eles são adicionados no final, então nome 1, nome 2, tá bom? Tá, ele vai colocando os nomes de forma crescente, tá? Então vai ser fulano 1, segundo 1, terceiro 1, quarto 2, o terceiro 2, terceiro 3, pelo que eu entendi, tá? Então ele vai concatenando aí o nome e um i na frente, que o i é quantas vezes esse nome já foi encontrado lá, tá? Então a primeira linha contém um inteiro n, dizendo quantos requests seu sistema recebeu. Cada request é uma linha não vazia, consistindo de não mais do que 32 caracteres. Todos eles são letras latinas minúsculas. Você tem que imprimir n linhas, que são as respostas, né? Ok, em caso que ele conseguiu se registrar com sucesso, e esse nome é a primeira vez que aconteceu, ou a saída com um novo nome, caso esse nome já exista, tá? Então, ele manda esse nome, é um ok, porque esse nome não existe, ele manda esse é um ok, porque não existe, aí ele manda esse cara aqui, e esse cara aqui já existe, tá? E aí ele retorna o cara 1, porque ele já existe uma vez lá, tá? Então, ele manda, e aqui, esse outro cara não existe, tá? Então, você só tem que saber quantas vezes cada nome apareceu ou não, tá? Beleza? E aí, basicamente, toda vez que o nome aparece, você vai lá e coloca no sistema dizendo que ele apareceu. Então, por exemplo, imagina que você vai ter a seguinte entrada, tá? Se você tem a seguinte entrada aqui, por exemplo, user, aí depois você coloca user, e aí você coloca user. Então, primeiro ele vai me retornar ok, tá? Depois ele vai me retornar user 1, porque ele já se repetiu uma vez. Depois vai ficar user 2. Depois vai ficar user 3, tá? Se você faz mais uma vez, vai ficar user 4 e por aí vai, tá? Então, basicamente, você só tem que saber quantas vezes cada string se repete, tá? Então, se você tem N operações, então você vamos ler todas essas operações. C em N, aí N menos menos. Para cada operação, tem uma string S, você lê essa string, e aqui, para a gente contar quantas vezes cada string aparece, a gente pode utilizar um map que mapeia de string para int, um map de frequência, tá?
para dizer quantas vezes ela apareceu ou não, tá? Então, a quantidade de vezes que essa string apareceu vai ser a frequência de S, e aqui eu vou dar só um frec de S++, tá? Para aumentar a frequência dela. Nota que em C++, se o cara não existe e você acessa ele assim, ele é criado com valor padrão, tá? Padrão para inteiro é zero. Então, quando eu faço isso e ele não existe, ele vira zero. E aí, quando eu dou mais, ele vira 1, tá? Então, essa é a quantidade de vezes que ele já tem na nossa base de dados. E aí, basicamente, se a quantidade de vezes for igual a zero, a gente imprime um OK, beleza? E se não for um zero, a gente imprime basicamente o S e a quantidade, tá? Só que no caso é a quantidade menos 1. Quantidade menos 1? É a quantidade mesmo. Quantidade que já tem lá, né? Então é basicamente o que a gente tem que imprimir, tá? Se ele não existe é um OK, se ele existe é o S e a quantidade. Se eu entendi certo o problema, é basicamente isso, né? A menos que eu tenha entendido errado. Isso deve resolver o nosso problema. Então, OK, OK, ABCA, BA1 e OK, né? Esse outro exemplo aqui é um OK, first 1, OK, second 1, OK, third 1, né? Realmente o que ele mandou. A gente só utilizou hashmap para poder contar quantas vezes cada string apareceu ou não, né? E aqui a gente pode usar tanto o map, tá? Quanto o unordered map, né? Os dois deveriam ser o unordered map, né? Os dois deveriam ser ok para essa questão, né? Então, só com o map passou em 280 milissegundos. Se você utilizasse o unordered, provavelmente também passaria, tá? Então a gente vai mandar com os dois só para ver aí a diferença, tá? Mas na teoria, o unordered é um pouco mais eficiente, tanto é que rodou mais rápido, né? Então, o unordered é mais eficiente porque a ordem não importa, que é a ordem das strings, né? A gente só quer saber quantas vezes ela aparece. Tanto faz se apareceu antes, depois, blá, blá, blá. Então, a gente só está interessado na frequência. E aí, normalmente, a gente pode utilizar um hash, que o hash é relativamente bom, né? O unordered normalmente performa um pouco melhor do que o map. Se for esse caso aqui. Alguma dúvida nessa questão? Todo mundo entendeu a resolução dela? É basicamente contar a frequência, tá? Para cada string a gente conta a frequência dela. E aí, baseado nela, na frequência, a gente decide, né? O que vai imprimir. Ela é um pouco confusa o inglês dela, né? Essa parte aqui fica meio confusa, mas com exemplo acho que fica mais fácil, né? Nome 1, nome 2, por aí vai. Alguém não entendeu essa questão, essa explicação? Ou eu posso seguir para a nossa última questão da noite? Se alguém não entendeu, pode falar, pessoal. Se alguém não entendeu uma questão anterior, também pode falar, pode dizer, levantar a mão. Eu não tenho vergonha. Se vocês não estão entendendo, não tem vergonha, só fala. Usei o Find e ficou bem mais custoso. Posso ver seu código? Para eu ver como é que ficou? Qual que é teu nick? Tá cá, porra. Tá, você fez isso. Unordered. Você fez um find. Se ele não existe, você coloca zero, imprime OK. Se não, você aumenta a frequência. Tá, eu acho que já sei o que é. É porque você faz mais de uma vez a mesma operação, tá? É... Tá, entendi. Tipo, você acessa aqui, esse é log de n, tá? Aqui é log de n e aqui é log de n, tá? Então, você tá fazendo aí algumas vezes. Pode ser também por causa do endl, tá? Existe essa chance grande, né? A gente pode até testar aqui, mas pode ser por causa do endl também. A gente pode testar agora. Tá, vamos enviar com o endl, duplicar, com define e sem o define, né?
Então, a gente vai mudar simplesmente o... Olha só, o NDL é bom, viu? Tá, então, vemos aqui na prática que o define do NDL cai de 716 milissegundos para 154 milissegundos, tá? Foi a única diferença que faz essa linha aqui. O NDL é ruim do C++? Não sei, né? Depende do motivo, né? Mas eu diria, se eu fosse vocês, eu colocaria esse define aqui, tá? Na lib de vocês. Ele é bem útil, tá? Eu colocaria esse daqui, é um define legal, né? Eu deixaria por via das dúvidas e eu lembraria eternamente que o NDL pode deixar o seu código bem mais lento, né? Como vimos aqui. Esse aqui é mais um exemplo que tem muita saída, tá? Então, tipo, como ele tem muita saída, acaba sendo mais lento por isso. Normalmente a gente não nota essas diferenças, porque a maioria dos problemas tem muita entrada e pouca saída, né? Mas quando tem muita saída é um problema, né? Que nem a gente viu. Mas fica aí, né? O NDL tem seus detalhes, né? Ok. Tudo certo por aqui? Espera ainda. Deixa eu ver. Beleza, vamos para a última questão. Vocês me dão só um minutinho para eu pegar uma água, porque eu tô com sede. Dá só um minutinho, que eu vou só pegar uma aguinha aqui e eu já volto, tá? E a gente fala do último problema, que era o mais difícil e talvez precise de alguns minutinhos a mais. Voltei. Desculpa, foi mal. Estamos de volta. Mas fica de aprendizado aí, né? A males que vem para o bem, né? Então, se a gente não tivesse colocado essa questão A na prova, a gente jamais teria falado sobre o rolê do NDL, né? Então, né? Bom, né? Obrigado, Samuel, por ter colocado essa questão aí na prova. Não sei se foi de propósito, mas que bom que funcionou. Alguma dúvida nas 5 primeiras questões que a gente respondeu, ou podemos seguir em frente? Se ninguém disse que tem nenhuma dúvida, eu vou seguir em frente e a gente vai para o último problema, que é: eu estou muito ocupado. O problema do SPOG. Você é uma pessoa muito ocupada, eu sei. Você tem um grande calendário de atividades, infelizmente eu também sei. E você deseja fazer a maior quantidade de atividades possível, basicamente. Na figura dada aqui, você... Que isso, cara? Você vai ter um date com crush, adoraria. Você não pode participar do contexto de programação e você não pode assistir o filme, né? Você também vai jogar Dota, Deus me livre, você não pode estudar para o exame e você vai estudar para... tá, calma ainda. Se você for pro date, você não vai poder nem participar do contest e você também não vai poder assistir o filme, né? Então, participar do date é esse daqui, né? Então, se você vai pro date, você nem vai pro contest e nem vai assistir filme. Se você jogar Dota, que é esse caso aqui, né? Você também não vai poder estudar pro exame
E se você estudar para o exame, que é esse cara aqui, você não vai poder dormir em paz. É uma maravilha, né? E o maior número de atividades que você pode fazer é 3, né? Que você faz essa, essa e essa, né? Então você tem um date com crush, você joga Dota e você dorme feliz. Olha só que maravilha. Se isso não é o destino, né? Se alguém tem dúvida no que fazer amanhã, que não tem aula, recomendo fazer essas 3 atividades aí, né? Mas enfim. Você pode assistir o filme, jogar Dota e dormir em paz, ou você vai pro date, joga Dota e dorme em paz, né? Aí você prefere, se você escolhe se você prefere filme ou date, né? Beleza. Como que é a entrada? A entrada consiste de ter casos e testes. Para cada caso de teste, a primeira linha tem um inteiro N, que é o número de atividades, e as próximas N linhas contêm 2 inteiros, um M e um N, que é o início e o tempo de início e o tempo final de cada atividade, tá? Para cada caso de teste, você tem que encontrar o número máximo de atividades que você pode fazer. Então, vai ter no máximo 10 casos de testes, cada caso de teste vai ter até 100 mil atividades, e cada atividade, o início dela é maior ou igual que 0 e o final dela é menor ou igual que 1 milhão. Então, o primeiro exemplo, a gente vai ter 3 casos de testes, por isso que a gente tem 3 respostas. O primeiro caso de teste tem 3 atividades, que são essas 3. Então, você tem uma do 3 para o 9, uma do 2 para o 8 e uma do 6 para o 9. E aí, o máximo que você consegue fazer é uma só, porque se você fizer uma, você anula as outras. Nesse daqui, com 4 atividades, uma do 1 ao 7, uma do 5 ao 8 e uma do 7 ao 8 e uma do 1 ao 8, você pode fazer 2, porque você pode fazer uma do 1 ao 7 e uma do 7 ao 8, tá? Então, você pode fazer 2. Então, você perceba que você pode começar uma imediatamente após você acabar a outra, tá? E essa com 6, provavelmente é essa daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, provavelmente essa daí, né? Então, você vai ter do 7 ao 9, do 0 ao 10. Eita, essa não. Tem nenhuma do 0 ao 10 aqui? Tá. Tem uma do 7 ao 9, do 0 ao 10, do 4 ao 5, do 8 ao 9, do 4 ao 10 e do 5 ao 7. Então, provavelmente você faz primeiro, vou chutar aqui essa, né? Então, você faz essa. E aí, depois você faz qual? Aí, depois você faz essa. E aí, depois você faz essa. Então, você pode fazer essas 3 aqui, né? 4 ao 5, 8 ao 9. Não, 4 ao 5, 5 ao 7, 8 ao 9, né? Então, você pode fazer essas 3, totalizando 3, né? Esse daqui é um algoritmo muito clássico, tá? Ele é clássico pra caramba, é um dos primeiros algoritmos que a gente vê quando a gente está estudando sobre algoritmos gulosos, tá? Então, esse é um clássico algoritmo guloso. Eu não vou explicar a prova dele, porque a prova dele é confia que funciona, tá? Mas qual que é a intuição por trás dessa questão, tá? O Samuel tá aqui ou o Samuel não tá aqui? Não tá aqui. O Lucas saiu. Estava sozinho. Qual que é a intuição por trás dessa questão aqui, né? A intuição dela... Imagem. Por que não tá colando? Ah, tá. Colou. Beleza. A intuição por trás dessa questão é o seguinte, tá? Você provavelmente vai querer fazer as tarefas. Como você quer fazer o máximo número de tarefas, você vai querer estar livre o mais próximo possível, tá? Por que, que você vai querer estar livre o mais próximo possível? Porque você vai querer, né, ficar livre para poder fazer outras tarefas. Então, a primeira tarefa que você vai fazer é a tarefa que você vai terminar primeiro, sabe? Independente da hora que você começou. A que você terminar primeiro, você vai fazer ela. Então, nesse exemplo aqui, a primeira tarefa que a gente faria seria essa, tá? Porque seria a primeira que a gente termina. E aí, com isso, a gente consegue estar mais livre o mais cedo possível para poder fazer uma outra tarefa. A segunda tarefa que a gente vai fazer é a próxima que termina primeiro, que eu consigo. É essa. Essa daqui é a segunda que termina primeiro, só que eu não consigo fazer ela porque o início dela é menor do que esse final, tá? Então, tipo, ela começa antes do que eu terminei a última, tá? Então, essa eu não consigo, tá? Então, essa vermelhinha aqui eu não consigo.
Ups. Então, essa daqui eu não consigo. Aí eu vou tentar fazer essa daqui, tá? Que é a próxima que termina primeiro. Só que o início dela é bem lá no início. Eu também não comecei ela depois que eu terminei a outra, tá? Então, essa daqui eu também não vou conseguir. E a próxima que eu vou tentar fazer é essa, que é a que eu vou ficar o livre o mais cedo possível. E essa eu consigo, porque o início dela é maior ou igual que o outro início, tá? Então eu consigo fazer ela. Então essa daqui eu também consigo. Então essa eu consigo, essa eu consigo. Então essa daqui virou novo final. Eu vou tentar fazer essa aqui, né? Só que essa eu não consigo porque o início dela tá antes, né? Tem interseção aqui. Então essa eu não consigo e eu vou tentar fazer essa daqui, tá? E essa daqui eu consigo, tá? Porque o início dela é logo depois do outro, tá? Então essa eu consigo. Total de 3. Então percebam que você vai ter sempre qual que é o momento que você vai estar disponível. Então, inicialmente, você vai estar disponível no minuto 0, depois você vai estar disponível no minuto 5, depois você vai estar disponível no minuto 9, depois você vai estar disponível no minuto 12 ou 13, sei lá, 13. Tá? E aí, com esse tempo aqui, ele só aumenta. Então, você sempre vai ter um minuto que você vai estar disponível, e como você está sempre olhando para as tarefas que terminam mais cedo possível, você sempre vai estar mais livre o mais cedo possível, tá? E basicamente esse é o algoritmo guloso para responder essa questão, tá? Você ordena as questões pelo final, pelas que terminam mais cedo, porque você vai intuitivamente, você vai querer fazer as tarefas que terminam mais cedo possível para você ficar mais cedo, ficar livre mais cedo e fazer mais tarefas, tá? Eu não lembro se tem algum detalhe na hora do desempate. Por exemplo, 2 tarefas acabam no mesmo momento. Qual delas você dá prioridade? Tanto faz, eu acho. Tá? Tanto faz aqui, porque ou essa ou a outra não vai fazer diferença, tá? Porque você só vai poder pegar uma delas mesmo, né? Então, se você ou pega essa ou pega essa, tanto faz, tá? Então, tanto faz você pegar uma ou outra, né? Então, tem importância no desempate. Então, a ideia dela é você ter um inteiro T, T menos menos, T menos. E aí você tem N e os intervalos, né? Então, intervalos. São N intervalos, né? E aí você pode ir lá e. Intervalos. E aí você lê o intervalo, né? Você pode ler o início e o final, tá? E aí você ordena todos os intervalos, né? E aqui tem uns truques, né? Ou você põe assim, você ordena intervalos. Aí você passa uma função de comparação aqui, tá? Que função é essa? Eu vou mostrar aqui só para vocês saberem, mas você pode fazer uma macacada desse jeito aqui. Isso aqui é chamado de função lambda em C++, tá? Primeiro você passa o array que você quer ordenar, e o terceiro parâmetro do sort é uma função de comparação. E aí você pode criar uma função lambda desse jeito, tá? Então, acho que assim ela retorna um ponto, ela retorna como referência, e assim ela retorna como cópia, né? Então, se você vai fazer o retorno como referência ou como cópia, você muda aqui, né? Tá como referência, só para vocês saberem que existe isso. Aí, tudo bem, você recebe os caras como uma cópia. Se por acaso... E aqui a gente coloca a lógica de ordenação que a gente quiser, tá? Qual que é a lógica de ordenação? Se por acaso eu vou ordenar pelo segundo elemento, tá? Então, tanto faz o primeiro, tá? Eu só vou retornar se o segundo cara ele é menor que o primeiro, né? Quer dizer, se o final do primeiro elemento ele é menor que o final do segundo elemento, tá? Meio confuso. E aí eu tive o meu sort, né? E aqui eu vou ter a minha resposta. Então, a minha resposta, o Copilot já sabe o que eu tenho que fazer aqui, né? Pela sugestão dele, né? Mas eu vou ter a minha resposta, tá? Que vai ser, eu vou pegar no mínimo 0 elementos, né? E o último elemento pode ser ou menos infinito ou 0, né? Eu vou botar aqui o 0 porque 0? Porque o início deles é no mínimo 0, né? No mínimo 0.
Se esse cara fosse negativo, tinha que ser um valor aqui menor do que esse mínimo, tá? 0 é o suficiente. Então, eu vou iterar por todos os intervalos. Se por acaso o final desse intervalo, tá? O início desse intervalo aqui, que é o first, ele for maior ou igual do que o último elemento que eu peguei, eu vou aumentar minha resposta, porque eu peguei esse cara atual, tá? Eu vou fazer esse cara atual. E o meu last agora vai ser o final, tá? Vai ser o final desse intervalo. O último cara que eu peguei é o final desse próprio intervalo aqui. Então, eu peguei um cara novo, que foi exatamente esse cara. Eu só atualizo as minhas variáveis e no final eu imprimo um as, tá? A resposta deu 1, 2, 3, que era exatamente o que a gente procurava aqui. Vamos enviar para ver se isso está certo. E passou, né? Funcionou. Mas a ideia dessa questão é exatamente, intuitivamente, fazer os caras que você vai estar livre o mais cedo possível, tá? A prova por trás disso é confia, tá? Confia que funciona. E guloso é isso daí, né? Da E e da F, eu não mandei da E não, mas da F eu mando sim. Mas saibam que existe esse cara aqui, tá? É chamado de função lambda. Se vocês quiserem ler mais sobre lambda function CP reference. Ela foi adicionada na versão do C++11 para cá, né? É um negócio horroroso, tá? Mas é basicamente isso daqui, né? Porra. Olha isso, que negócio feio da peste, meu irmão do céu. Mas enfim, função anônima, função lambda, o que vocês quiserem chamar. Feio pra dedéu. Mas assim, não é gambiarra, tá? Não é gambiarra. Eu acho feio, tá? Isso aqui é o jeito oficial que a linguagem manda. Teoricamente, em Python tem as funções anônimas, eu acho, TypeScript, sei lá. Isso aqui é o jeito que faz função anônima em C++, mas eu devo admitir que eu particularmente acho feio, né? Mas existe, né? É útil eu só acho útil no sort, né? No sort você faz assim, você não tem que criar uma função lá e tal, né? Eu coloco direto aqui, né? Mas fora isso, eu acho feio. Mas é gosto pessoal, tá? Eu quase nunca uso, tá? Normalmente eu faço uma gambiarra. Primeiro eu coloco o second aqui, ou depois eu coloco o first, ou eu coloco tudo no struct e sobrescrevo o operador, tá? Eu acho até mais legível. Mas eu deixei assim para vocês saberem que existe, tá? Então, caso alguém tenha curiosidade de aprender mais, dá um Google nessa brincadeirinha aqui para pegar outros exemplos, tá? Eu não sou a pessoa mais recomendável para explicar sobre isso, não. Eu confesso que eu também não uso muito no meu dia a dia. Saibam que existe. A questão é, eu não mandei, né? Tá, mandei aí agora. What? O cara tá achando que eu virei um bot, mano. Tá. E assim, a gente finaliza a resolução de toda a lista de questão, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu nem alguma questão específica? Queiram comentar? Queiram que eu dê uma olhada no código de alguém? No putz, queria saber por que meu código tá errado, blá blá blá. Alguém levantou a mão? À vontade, pode falar também, tá? Vou parar de compartilhar a tela. A gente tem, teoricamente, mais 30 minutos, mais 25 minutos até a aula oficialmente acabar. Então, se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer
pergunta ou coisa do tipo, a gente responde. Se ninguém tiver nada, eu libero vocês, né? Vou mandar só o formulário que eu normalmente uso da presença, né? Vocês responderem. Respondam aí a presença. Qual o próximo conteúdo? Agora você me pegou. Tá. Se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar a gravação para a gente bater um papo aí. Mas o próximo assunto é... Esqueci. Acho que é programação dinâmica, mas eu vou conferir. Até mais, pessoal. Vejo vocês já já. Da gravação, tá?